A história começa, nos dizendo que em uma era de caos, a raiz de toda a maldade, o grupo da expedição superou inúmeras dificuldades e adversidades, e finalmente conseguiu roubar o orbe do mal. O grupo era formado pelo grande imperador Aureliano, a arquimaga Sabrina, o rei da espada Theon, e a santidade Clara. Estes heróis restauraram a paz ao continente. Uma garotinha que está lendo um livro, comenta que mesmo depois de 30 anos, eles ainda estão sendo elogiados. Uma criada questiona a outra porque a jovem Lady continua vagando pela biblioteca. Ela menciona que ela quase morreu e voltou à vida, e agora ela perdeu todo o medo, e se ela colapsar de novo com aquele corpo frágil dela? A outra criada responde que ela é tão problemática, fica sempre as incomodando, quando de repente chega outra serva mencionando que finalmente encontrou ela. Ela grita chamando o nome da jovem Lady, mas a garota chamada Lyanna não responde. A criada então pega o braço dela furiosamente e diz que se alguém chamar, ela deve responder, e pergunta se por acaso também ficou surda agora. Ela leva a garota à força de volta para seu quarto, mencionando que ela pode ficar doente com todo esse pó de livros, e lembra que da última vez, foi por culpa dela que levou uma bronca do chefe da casa, então a partir de agora fique só no seu quarto. Enquanto Lyanna é levada pela criada à força, escuta ela comentar que não entende por que ela está tão interessada na história desse traidor. No conto dos heróis de 30 anos atrás, havia mais um personagem ao lado dos 4 heróis, alguém que os traiu, buscando tomar o poder do orbe para si, um nome desprezado por todo mundo nos dias de hoje. Mas quem teria adivinhado que a história tão conhecida foi realmente criada e moldada perfeitamente por alguém dos bastidores? Então ela se pergunta por onde deve começar a descobrir a verdade, pois originalmente existiam 5 heróis. Voltamos a 30 anos atrás, uma mulher é atingida por uma espada em seu peito, sangue sai pela sua boca, e o orbe que segurava cai da sua mão. Um homem pede desculpa à mulher chamada Lina, e diz que para salvar o mundo não teve outra escolha. Lina caída no chão tenta perguntar o que Theon está fazendo, mas percebe que foi envenenada também, pois não consegue emitir nenhum som, e se questiona por que o rei da espada os traria assim, e se estava atrás do orbe amaldiçoado desde o início. De repente uma pessoa aparece para pegar o orbe. Lina olha para tal pessoa, e vê que é a arquimaga Sabrina. Ela tenta falar para que ela corra, pois Theon os traiu e ele pode machucá-la também. Mas o brilho dos seus olhos se apagam, quando escuta Sabrina dizer que Theon fez um bom trabalho. Ela comenta que sente muito por ter feito ele passar por isso, e diz firmemente que agora ela vai cuidar do resto. Nesse momento, Lina não consegue acreditar nas palavras que ouviu. Enquanto isso, Sabrina se aproxima dela mencionando que nos últimos 10 anos, está pesquisando maneiras de destruir o orbe amaldiçoado. Foi uma grande responsabilidade que recebeu. Ela pega a espada de Theon e continua a dizer que, quanto mais ela pesquisava, mais pesado o fardo se tornou. Pois não importava quais métodos tentava, sempre chegava à mesma conclusão: a destruição completa do orbe amaldiçoado é simplesmente impossível. Lina não entende direito o que Sabrina está dizendo, pois se sente tonta por causa do veneno, mas se pergunta que diabos de situação é essa e o que está acontecendo. Sabrina pede que ela não se preocupe, porque mesmo que não possam destruir essa coisa maldita, encontrou uma forma de contê-la, e esse caminho é usando uma alma poderosa como a sua como um sacrifício para selá-la. Lina se pergunta por que ela de todas as pessoas. Sabrina pergunta se ela quer realmente saber por que ela foi escolhida como sacrifício. Com um tom maligno diz que todos eles têm famílias esperando por eles, mas ela é órfã, não tem irmãos e nem pais, muito menos um lar. Sabrina, com lágrimas nos olhos, menciona que dirá a todos que esta foi sua escolha, então seu nobre sacrifício será lembrado por muito tempo nos livros de heróis, enquanto Lina questiona-se por que essa desgraçada está chorando se está tentando matá-la. Sabrina diz que é tudo para destruir o orbe amaldiçoado. Theon a consola, dizendo para ela conter suas lágrimas, e que Lina deve entender por que eles têm que fazer isso. Lina se pergunta quem é esse corno desgraçado para tentá-la confortá-la desse jeito. Nesse momento, lembranças vieram à sua mente, enquanto reflete que mesmo depois de 7 anos juntos, isso é tudo que ela sempre foi para eles dois. Sabrina levanta a espada para matá-la, e menciona que será o vilão para ela se for preciso, e que é hora de deixá-la ir agora, e pelo bem do mundo morra. No seu último momento, Lina sorriu, vendo que esses bastardos estão sorrindo da cara dela, e assim Sabrina a matou. Mas de repente, uma voz surgiu do orbe amaldiçoado, perguntando se ela quer viver, se quer vingança, se deseja poder e que a entende perfeitamente. Então a voz misteriosa encerra dizendo que o pacto está feito. Lyanna estava perdida em pensamentos, quando a criada chamou ela várias vezes, e perguntou por que ela está sentada aí olhando para o espaço, e ordenou que ela se apresse e coma. A criada continuou infernizando, dizendo que se ela não tem apetite, apenas diga logo para que ela possa limpar isso já. Lyanna se pergunta por que isso importa para ela se ela come rápido ou não, e depois se desculpa cabisbaixa. A criada, com um tom de deboche, diz que as desculpas dela não valem nada e apenas faça o que a mandam, e menciona que por causa de todas as palhaçadas inúteis dela, vem se metendo em problemas ultimamente com o chefe. De repente, Lyanna vomitou no prato, fazendo a serva se alterar e dizer que ela é tão nojenta. Enquanto limpa a boca com um lenço como se nada tivesse acontecido, ela escuta a criada resmungar perto dela. Lyanna pensa que essa mulher é tão chata e escandalosa, que na próxima vez é melhor vomitar bem na cara dela. Ela é o herói esquecido, o peão sacrificado em um grande embelezado conto, o quinto herói, Lina, a guia. Mas agora no corpo dessa garotinha, comenta que seu estômago dói, e se pergunta o que há de errado com este corpo. Logo depois, ela chama pela criada, e pergunta se ela trouxe o jornal que ela pediu. A serva responde que não, e questiona por que ela precisaria disso.
Lina se pergunta o que há de errado com ela, adicionando algum comentário rude a cada resposta. Que tipo de empregada faz isso? Quando de repente, a criada joga um jornal para ela dizendo que encontrou no lixo. Ela não liga e pega o jornal para ler. Ela percebe que está atualmente, no ano 232 do calendário continental. Já se passaram 30 anos desde aquele dia, e agora está vivendo no corpo de alguma garota que se chama Yana. E como se isso não fosse o suficiente, seu corpo é frágil, ela é tratada como sujeira nesta casa, e até a empregada não a respeita. Lina pensa que isso é irritante. Na sua vida anterior e nesta, nada nunca foi do jeito que ela queria. Enquanto isso, ela tem certeza que esses traidores estão vivendo no luxo durante todos esses anos. Furiosa, ela comenta que Arquimaga, o rei da espada, provavelmente foram reverenciados além das críticas, mas Lina promete para si mesma que não vai deixar isso passar, pois lembra claramente de como eles sorriram quando a mataram. Aqueles bastardos irão pagar com suas vidas. O orbe de malícia, este objeto negro e estranho cuja origem é desconhecida, é famosamente conhecido por conceder um desejo ao seu dono. No entanto, há um preço terrível que vem com o desejo. Aqueles que realizaram seus desejos tornam-se hóspedes do orbe, transformando-se em uma calamidade viva que destrói tudo no mundo. No entanto, apesar disso, o desejo humano pelo orbe da malícia nunca diminuiu, uma guerra brutal sempre volta e uma era de caos continua, onde pessoas inocentes se tornam vítimas. Lina e seus companheiros foram os heróis escolhidos para acabar com a Era do Caos e destruir o orbe amaldiçoado. Nessa jornada, eles passaram por várias lutas, erros e crescimentos. Foram 7 anos para cumprir a missão, e todos os dias suportando batalhas mortais. No entanto, Lina não imaginava o que a esperava no final era traição. Ela não sabia na época porque estava de mau humor, mas quanto mais pensa sobre isso, parecia uma farsa tão barata. Lembrando desses momentos, diz para si mesma que não vai deixar isso passar. Mas o que mais intriga ela, é porque o orbe amaldiçoado fez um contrato por si mesmo sem o consentimento dela, e além disso, porque a reencarnou em um corpo de uma jovem garotinha, ela sente como se tivesse roubado o futuro dela, e continua sentindo nada além de culpa. Com uma expressão triste, Lina se pergunta para onde a alma deste corpo foi, quando repentinamente a criada se aproxima dela e comenta que por causa da ação da jovem mestra, começou a se sentir um pouco inquieta também. Ela olhou para a empregada tentando entender o que ela está dizendo, e agora que ela mencionou isso, lembra que ela disse algo sobre ter feito muitas bobagens para chamar a atenção do chefe da casa. A criada pergunta se ela vai fingir que não sabe, então conta que há alguns dias, na estufa do segundo jovem mestre, ela roubou e comeu a fruta néctar celestial. Lina pergunta incrédula se ela está dizendo a verdade. Na sua vida passada, lembra de ter escutado que a fruta néctar celestial é uma fruta venenosa com alta taxa de mortalidade. É impensável que uma garota frágil possa consumir algo assim e conseguir sobreviver. A empregada diz que enquanto ela estava encontrando e perdendo a consciência, não tem ideia de quão difícil foi para cuidar dela, então se mal sobreviveu, pelo menos deve comer adequadamente. Lina pensa que nunca teve uma serva na sua vida passada, mas uma serva nunca deveria agir assim com a sua mestra. Ela fica gritando o tempo todo e fala de forma rude, é irritante demais. Mas sempre que tenta dizer algo para contra-argumentar, a única coisa que sai da sua boca são pedidos de desculpas. Ela faz isso reflexivamente de novo e de novo, fazendo Lina se perguntar se essa criança sempre esteve em uma situação em que ela tem que se desculpar. Mesmo embora ela não tenha feito nada de errado, esse trauma ainda permanece até agora, mesmo depois que sua alma foi transformada. Parece que há algo que permanece em seu corpo e continua a afetá-la. Ela pensa que isso é horrível, fazer uma criança não fazer nada além de se desculpar, o que acabou a levando à ingestão de veneno. Ela não pode absolutamente aceitar esse tipo de coisa. A criada pede que ela pare de se desculpar, e apenas fique em silêncio e faz o que lhe mandam, mas Lina continua falando desculpas diversas vezes, tentando dizer o que ela quer adequadamente. A empregada pede para ela parar, informando que o segundo jovem mestre chegará mais tarde, então deve lavar esse rosto para tirar essa expressão sombria, mas Lina continua dizendo desculpas de novo e de novo. Até que depois de várias tentativas, ela manda que a serva calhe a boca. Nesse momento Lina sente fortes dores no seu estômago, parece que sobrecarregou esse corpo, enquanto a empregada questiona o que ela disse. Agora conseguindo falar adequadamente, ela responde que a serva vem a irritando desde antes, e pergunta o que ela pensa que está fazendo olhando de cima, abaixa a cabeça e olha para baixo empregada ingrata. Mas Lina sente seu corpo pesar e uma forte dor de cabeça, mas ao mesmo tempo se sente aliviada por pensar que consegue se expressar da forma que quer, mas para se adaptar, ainda tem um longo caminho pela frente, e assim ela desmaiou. Agora, Lina sente como se estivesse se afogando nas profundezas do mar. Ela abre os olhos se questionando se isso é um sonho. De repente ela é transportada para um corredor. Na sua frente está a garota de quem possuía o corpo. Nesse momento ela começa a escutar vozes, dizendo que Yana é a filha ilegítima do filho mais velho falecido, e mesmo que seu pai já esteja morto, parece que ela ainda é tratada como uma jovem mestra, e ela nunca nem sonhará em ser a herdeira da família, já que sua mãe é de baixo status, e que deveria ser grata por ser criada pelos irmãos do seu pai. Lina olha para aquela cena se expressando triste. As últimas palavras que ouviu dessas vozes estranhas foi que seria melhor se Yana simplesmente desaparecesse e não manchasse a reputação da família. Logo depois, Lina volta à realidade e abre os olhos lentamente. Ela percebe que ainda está no corpo de Yana, e ao olhar para a janela, reflete que ficou desmaiada por mais tempo que imaginava. Lina pensou que isso era apenas um sonho, mas parecia tão vívido, como se ela tivesse visto e ouvido ela mesma. Era definitivamente as memórias de Yana.
Uma criança órfã e ilegítima, uma mãe de status baixo, e o estigma de ser uma mancha na reputação da família. Esta criança não teve escolha senão viver sua vida constantemente consciente do que acontece em seu redor. Lina fecha a mão disposta a mudar essa situação. Ela se joga na cama pensando que ainda assim, é um bom começo para iniciar sua vingança, e apenas desmaiou porque estava tentando fazer algo desconhecido para esse corpo, mas fica feliz que deu certo. Se continuar tentando assim, pouco a pouco, vai conseguir superar o trauma, e lembra de ter ouvido de que esta família parece ser uma linhagem bastante impressionante. De repente a empregada abre a porta descaradamente, perguntando por quanto tempo mais ela pretende dormir. Lina pergunta sem paciência o que aconteceu. Ela diz que não há tempo para explicação e pede por favor para se levantar. A empregada pega no rosto da sua jovem mestra e começa a maquiá-la rapidamente, informando que a segunda jovem lady já está a caminho agora mesmo, enquanto Lina resmunga que essa serva é realmente louca. Ela segura forte o lençol do colchão e pede desculpas de novo e de novo, então ela fecha os olhos lentamente para se concentrar e empurra a empregada para longe. Lina começa a correr, enquanto a serva questiona o que ela está tentando fazer. Ela pega um jarro, lembrando que a empregada acabou de dizer que a segunda jovem lady está chegando, então essa é uma oportunidade perfeita para se livrar dessa empregada. Se ainda está difícil falar adequadamente, não há escolha além de mostrar através de ações. Nesse momento, a criada puxa ela pelo braço perguntando se finalmente perdeu a cabeça, quando repentinamente uma mulher loira aparece no quarto, questionando o que está acontecendo. A empregada comenta que não houve nada de sério, explicando que Lady Yana de repente criou uma grande confusão sem necessidade. Lina pede desculpas à empregada, que agora descobrimos que se chama Olga. Com os olhos marejados, Lina admite que ficou profundamente chateada, agiu de forma rude e sente muito de verdade. Olga, desconfiada, pergunta o que ela está fazendo, então Lina explica que realmente não queria se maquiar e lamenta não ter obedecido à orientação de Olga. De repente, Lina cai no chão vomitando, e a mulher loira ao lado se aproxima perguntando se ela está bem. Lina já vomitou várias vezes e sua barriga dói de forma intensa. Ela pensa que para um corpo frágil como o seu, é difícil suportar o esforço contínuo de vomitar, mas felizmente, conseguiu beber um pouco de água rapidamente daquela jarra ao seu lado. A mulher, com um tom de voz visivelmente preocupado, pergunta novamente se Lina está bem, e o que exatamente Olga estava obrigando-a a fazer. Lina toma um momento para observar a situação, refletindo sobre as melhores palavras para usar a seu favor, e então responde que foi tudo culpa dela, pedindo desculpas por causar aquela comoção. Em seguida, Lina conta que Olga mencionou que a segunda jovem lady chegaria em breve, e por isso precisava parecer o mais saudável possível, tentando forçá-la a se maquiar. Lina recusou porque não queria enganar a senhora, mas isso acabou complicando tudo ainda mais. Olga intervém dizendo que isso é mentira, afirmando que jamais quis causar qualquer sofrimento à jovem mestra. A mulher loira fica em silêncio, e Lina aproveita para observar atentamente sua expressão, tentando interpretar sua reação. Então, com uma expressão fria e séria, a mulher pergunta se Lina tem certeza do que está dizendo. Nesse momento, Lina sente que algo grande está prestes a acontecer ali. Mesmo que Yana seja tratada com indiferença em casa, uma empregada desrespeitando uma nobre é uma questão completamente diferente. Mas se por acaso, Olga agisse sem ser punida, isso poderia significar que ela era uma agente da segunda jovem lady. Mesmo que Yana seja uma filha ilegítima, ainda é filha do falecido primogênito, o que poderia justificar a presença de um espião encarregado de vigiá-la, despertando ainda mais suspeitas. A mulher insiste para que Yana responda com sinceridade e afirma estar do seu lado. No entanto, Lina acha aquilo quase uma piada, pois já aprendeu a desconfiar de intenções ocultas, especialmente depois de ter sido traída no passado, por aqueles que usavam palavras gentis e sorrisos falsos. Recordar esses momentos sombrios faz com que o enjoo de Lina volte, e ela vomita mais algumas vezes. Ao presenciar a cena, a mulher loira balança a cabeça, finalmente compreendendo a situação. Com determinação, a mulher se levanta e chama por Olga. A empregada, desesperada, súplica para que a senhora acredite em suas palavras, mas é interrompida por um tapa repentino no rosto. A mulher ordena que Olga saia do quarto imediatamente. Olga, ainda atordoada pelo tapa, tenta recompor-se e questiona a razão daquilo. Com uma expressão firme, a mulher responde que Yana é apenas uma criança frágil, e que ao invés de cuidar dela com a devida atenção, Olga estava causando-lhe sofrimento, um comportamento absolutamente vergonhoso. Olga tenta se justificar, dizendo que Lady Yana está apenas fingindo para chamar a atenção do mestre, mas a mulher grita, declarando que não quer ouvir mais nada e que Olga está demitida, pois não precisam de alguém como ela naquela propriedade. Olga implora para não ser demitida, mas a senhora silencia, questionando se ela realmente acredita que está em posição de argumentar. Lina, surpreendida e até impressionada, observa a cena. Ela não esperava que a mulher fosse defendê-la daquela forma. Após a saída de Olga, a mulher loira se aproxima de Lina, dizendo que agora tudo está bem. Ela comenta que Yana deve ter passado por momentos difíceis e pede desculpas sinceras por não ter percebido antes, perguntando por que Lina não contou sobre os maus tratos, e lembrando-a de que ela poderia sempre procurá-la se algo assim acontecesse. Lina cora, surpresa pela proximidade e gentileza da mulher. Até então, achava que ninguém ali estaria do seu lado, mas para sua surpresa estava enganada. A mulher a abraça com firmeza, afirmando que providenciará uma nova empregada pessoal. Em tom reconfortante, ela garante a Yana que não precisa mais se preocupar, quando de repente, Lina se surpreende ao ouvi-la dizer que um comportamento tão vergonhoso não será mais tolerado na propriedade Tuslena.
Sem acreditar no que ouviu, Lina questiona a mulher sobre o que ela quis dizer. Com uma expressão gentil, a mulher confirma que fará o possível para garantir que aquilo nunca mais aconteça na propriedade Tuslena. Lina se pergunta se está mesmo na Grande Casa Tuslena, uma das 4 grandes casas do Império e lar da Santa Clara, uma das heroínas da expedição ao Orbe Amaldiçoado, e em sua vida passada, companheira de aventuras de Lina. No Império, existem 4 grandes casas: a Casa de Ouro Nega, a Casa da Sabedoria Hale, a Casa da Honra Verdre, por último, a Casa do Apóstolo Divino Tuslena. Excluindo a Casa de Nega, as outras 3 enviaram um herói para a expedição contra o Orbe do Mal. Da Casa de Hale, veio Sabrina, da Casa de Verdre, veio Theon, e da Casa Tuslena, a Santa Clara, uma companheira de Lina. Clara carregava o título de santa com perfeição, sendo brilhante, gentil e profundamente compassiva, mas talvez ela tenha sido uma das heroínas que atraiu na expedição. Lina tosse algumas vezes, tentando recuperar o fôlego. A mulher ao seu lado, preocupada, pergunta se ela ainda não está bem. Lina cobre a boca para esconder um sorriso, e responde que, na verdade, está se sentindo bastante aliviada. Se Yana é da família Tuslena, isso torna as coisas mais fáceis para Lina, pois no império que privilegia o governo teocrático, o poder da casa Tuslena é imenso, suficiente para garantir-lhes o título de apóstolo divino. Além disso, como eles já produziram um herói, será mais simples coletar informações sobre os outros, assim ela ficará mais forte e buscará vingança. Ela decide observar Clara e Aureliano mais tarde, porque sua prioridade é definitivamente Sabrina e Theon. De repente, a mulher a abraça, dizendo que ela é tão fofa e que está aliviada em vê-la depois de tanto tempo. Ela comenta que temia que Lina pudesse desmaiar novamente, e insiste que na próxima vez, não hesite em contar com ela, pois estará sempre ao seu lado, aconteça o que acontecer. Aquele abraço caloroso fez Lina perceber que ao menos nesta vida, talvez ela não esteja completamente sozinha outra vez. A mulher dá um leve tapinha no rosto de Lina e diz que é hora de levantar, oferecendo a mão para ajudá-la, informando que há um lugar onde precisam ir juntas. Lina pergunta onde, e a mulher responde que o segundo tio dela pediu para vê-la. Lina pensa consigo mesma que se ele é o segundo filho dos Tuslena, então é um dos irmãos que criou Yana. Ela se pergunta por que ele quer vê-la tão de repente. A mulher loira explica que desde que Yana desmaiou após comer o néctar celestial, ele deve querer garantir que está tudo bem, e pergunta se ela poderia acompanhá-la, apesar da dificuldade. Lina suspeita que algo está errado, mas só descobrirá se fizer a visita. Ela sorri e diz que está tudo bem, irá ver o tio agora mesmo. Enquanto caminha de mãos dadas com a senhora, Lina reflete que para sua vingança, precisa aprender a usar o nome Tuslena a seu favor. Isso significa fortalecer sua posição na família, e seria sensato descobrir mais sobre o candidato a herdeiro dos Tuslena. Ao chegar, ela encontra um homem distraído, pintando um quadro. A mulher loira o chama pelo nome, Roman, e diz que trouxe Yana para visitá-lo. Ele se vira para olhá-la, e diz que finalmente ela chegou. Lina o cumprimenta, mas questiona internamente se esse homem realmente é um herdeiro dos Tuslena. Ela nota o hobby dele, e o considera um tanto peculiar, embora suas habilidades não pareçam muito desenvolvidas. Ele a cumprimenta calorosamente, mencionando que é bom vê-la, lamentando que ela tenha precisado vir até ali, e pergunta se desde o desmaio, ela está se sentindo bem. Lina responde que está bem. Então, Roman comenta que todos estão muito preocupados com ela, ressaltando que o fato de ela viver no luxo e usar roupas finas é graças aos esforços deles. Ele conclui dizendo que ninguém a valoriza tanto quanto eles. Lina tenta responder, mas logo fecha a boca, percebendo que os jogos mentais dos adultos começaram, estão se vangloriando dos favores concedidos a ela enquanto criança. Após observar Roman por um breve momento, ela já o enxerga como covarde e patético. Lina faz uma reverência e afirma que é claro, e será sempre grata ao seu tio. O homem com um ar de superioridade, sorri e diz estar feliz por ela ser tão inteligente, esperando que ela responda com sinceridade sobre um assunto. Ele pergunta se seu terceiro tio a forçou a entrar na estufa e comer o néctar celestial. Lina fica em silêncio, refletindo sobre o porquê de ele mencionar esse terceiro tio de forma repentina. Ela pondera sobre suas motivações até entender, e Ana desmaiou após comer a fruta na estufa, então o segundo filho está querendo saber se foi o terceiro quem a incentivou a fazer isso. Pela expressão dele, Lina imagina que eles devem estar competindo para derrubar um ao outro e suceder a liderança da família Tuslena. Ele pediu a Yana que respondesse com sinceridade e perguntou novamente se foi o terceiro tio que a mandou ir até a estufa e comer a fruta. Roman ressalta que a estufa não é um local de fácil acesso, e afirma saber que ela não causaria problemas de propósito, sugerindo que alguém a ameaçou. Insistente, ele pergunta outra vez se foi o terceiro mestre que a mandou comer a fruta, mas Lina permaneceu em silêncio. Internamente, Roman pensava que ela só precisava dizer sim para encerrar a questão, afinal, ela é apenas uma garota tola. A estufa da família Tuslena, também chamada de estufa de venenos mortais, é um raro tesouro de plantas venenosas que não se encontra em qualquer lugar. Roman se orgulhava de ter mantido aquilo meticulosamente até então, mas Gregory, o terceiro filho, vinha cobiçando o controle da estufa há anos, e este incidente com a fruta parecia ser mais um truque para tentar tirar sua autoridade. Desta vez, porém, Roman decidiu que, ao contrário do episódio dos Cavaleiros Brilhantes, não deixaria isso passar impune, ele viraria o esquema contra Gregory. Roman sorriu, confiante de que Yana só precisava confirmar que Gregory a tinha obrigado a comer a fruta. Após refletir um momento, Lina respondeu friamente que não.
Sua resposta o pegou de surpresa, deixando-o atordoado. Com um sorriso brilhante, ela declarou que o terceiro mestre jamais a forçaria a fazer algo assim. Rommon disfarçou a frustração com um leve sorriso forçado, enquanto Lina pensava no quanto ele era estúpido, por achar que ela cairia em um truque tão óbvio. Desde que ele começou a insistir naquela questão, ela já sabia, era claro que o segundo e o terceiro mestres estavam travando uma luta pelo poder. Rommon tentava fazer parecer que Gregory havia orquestrado o incidente da fruta venenosa, e o testemunho da sobrevivente seria a prova ideal. Por outro lado, Lina refletia consigo, e se Yana realmente tivesse comido a fruta venenosa por ordem de alguém, e se isso estivesse ligado ao mistério de como ela, Lina, acordou no corpo de Yana. Embora fossem apenas suposições, ela sabia que para se aproximar da verdade, precisaria negar a acusação do segundo mestre, e esperar que o verdadeiro culpado se aproximasse dela novamente. Tentando disfarçar o desagrado, Rommon questionou mais uma vez se ela estava afirmando que o terceiro mestre não a havia mandado fazer aquilo, e Lina confirmou com um simples sim. Frustrado, ele perguntou por que ela entrou furtivamente na estufa e por que comeu a fruta. Lina, fingindo estar envergonhada, respondeu que foi por curiosidade, pois tinha lido em um livro que a fruta tinha um gosto celestial, e isso a deixou intrigada. De repente, um estrondo interrompeu a cena, e antes que percebesse, Rommon estava em sua frente, encarando-a intensamente. Furioso, ele questionou se ela realmente comeu uma fruta venenosa apenas por curiosidade, achando que ele acreditaria em tamanha bobagem. A mulher loira que estava presente tentou acalmá-lo, mas Rommon respondeu que não havia motivo para calma. Por causa daquele ato tolo, ele estava prestes a perder a estufa. Naquele instante, Lina percebeu que o conflito ia além de uma mera disputa por poder, a questão central era realmente a estufa. Rommon continuou a gritar, afirmando que aquilo era sério e exigindo que ela revelasse quem a havia mandado comer a fruta, acusando mais uma vez o terceiro mestre. Com uma expressão relaxada, Lina respondeu com serenidade, questionando se aquilo realmente importava tanto assim. Ela sorriu gentilmente, dizendo que o mais importante era que ela estava bem. Rommon, visivelmente perturbado, perguntou o que ela queria dizer com aquilo, e Lina respondeu irônica, que talvez sua recuperação após o envenenamento fosse mais significativa do que a posse de uma mera estufa. Ou será que essa propriedade importava mais do que a saúde de sua sobrinha? Ao ouvir tais palavras, o rosto de Rommon se fechou em uma expressão sombria. Ele começou a andar em silêncio, ignorando os apelos da mulher loira para que se acalmasse, até parar diante de baldes de tinta usados para pintar. Pegando um deles com desprezo e raiva, lançou-o com força contra Lina. Surpresa, ela se viu coberta de tinta, incrédula com a atitude dele. A mulher loira gritou desesperada, perguntando a Rommon o que ele pensava estar fazendo, mas ele, com um olhar gélido, acusou-a de ingratidão, lembrando que depois de tudo que fez por ela ao acolhê-la e criá-la, Yana ainda se mostrava incrivelmente insolente. Lina, até então cabisbaixa, ergueu o olhar com desdém, enquanto Rommon, apontando-lhe o dedo, informou friamente que Yana vai imediatamente para o grande templo de Pindias. Lina se pergunta o que é o grande templo de Pindias e por que será enviada para lá. Enquanto isso, a mulher desafia Ramon, dizendo que essa decisão é muito severa, mas ele rebate friamente, afirmando que não, pois acredita que a pirralha precisa aprender seu lugar, já que é ingrata e ignorante. A mulher pede a ele que modere suas palavras, explicando que Yana não é esse tipo de criança, enquanto Lina reflete que o nome Pindias soa familiar. Depois de um instante de reflexão, ela se lembra. O grande templo de Pindias é onde são formados os santos, e se questiona se Yana é uma candidata a se tornar uma santa. No entanto, Lina pondera que a intenção de enviá-la para o templo parece mais uma ameaça do que qualquer outra coisa. A mulher comenta que Yana já está refletindo sobre seus atos e pergunta se isso não é verdade. Lina tenta responder, mas novamente as palavras saem como pedidos de desculpas, fazendo-a se questionar sobre o que está acontecendo. Parece que seu corpo está se desculpando por hábito. Ela diz a si mesma que Yana não deveria se desculpar, especialmente por alguém que a repreendeu e a culpou por tudo. Mesmo que o odeie ao ponto de sentir-se mal, não deveria continuar se desculpando. Reunindo todas as forças, Lina diz em voz alta que não se arrepende de nada do que fez ou disse. Ramon rende os dentes de raiva, enquanto a mulher fica incrédula. Lina, com firmeza, repete que não se desculpa e se ele quiser mandá-la embora, que o faça. O homem perde a paciência, perguntando como ela ousa falar assim, mas de repente, Lina sente tontura e percebe que está prestes a desmaiar novamente. Mais tarde, já deitada em sua cama, a mulher loira se desculpa com Yana, mencionando que ela está sofrendo, mesmo com sua saúde tão debilitada. A mulher promete que tentará convencer o segundo mestre a não mandá-la para o templo, pois sabe que Yana realmente não quer ir para lá, e pede que ela não se preocupe tanto. Lina agradece profundamente. A mulher então caminha até a porta do quarto e diz que agora Yana deve descansar e ter bons sonhos. Após a mulher sair, Lina, de olhos fechados, reflete sobre essa gentileza. Ao abrir os olhos lentamente, ela pensa que embora a senhora trate com carinho, ela sequer sabe seu nome. Mas ainda há outras dúvidas. Lina toca sua testa e percebe que o calor ainda persiste. No entanto, ela sente que não pode confiar neste calor passageiro, que pode desaparecer a qualquer momento. Além disso, pondera que se a mulher loira realmente se importasse com Yana, ela não teria deixado sua sobrinha chegar a esse ponto. Mesmo que seus sentimentos sejam genuínos, sua situação não vai melhorar ali, pois Ramon detém o verdadeiro poder naquela família. Não importa se a senhora é esposa dele. No fim, ninguém ali parece estar realmente ao lado dela. Confortando-se na cama, Lina chama por Yana, questionando o que ela desejava.
Ela revela que, sem o seu consentimento, acabou fazendo um contrato com o Orbe do Mal e entrando no corpo de Yana, o que lhe deu a chance de vingança, mas fez com que Yana desaparecesse. Lina implora para que Yana lhe diga o que queria, naquela vasta casa solitária, o que estava pensando em sua solidão. Ela tenta alcançá-la, pegar os últimos vestígios de sua alma, mas logo estes se transformam em luzes brilhantes que se misturam ao ambiente. Ainda perdida em pensamentos, Lina pergunta a Yana se está tudo bem sua existência desaparecer assim. De repente, ela se sente novamente como se estivesse nas profundezas do mar, mas percebe que essa sensação e clareza mental são as mesmas de antes, as memórias de Yana. Ela a vê, rezando, e ao observar o lugar ao redor, sente que é o grande templo de Pindias. De repente, Lina começa a ouvir vozes estranhas novamente. 3 garotas discutem sobre a história dos 4 heróis que trouxeram paz ao mundo, e uma delas questiona se não havia uma quinta pessoa. Outra responde convicta que não, eram apenas 4 heróis. Uma garota de cabelos ruivos, em tom de deboche, pergunta se estão falando sobre a guia Lina, e afirma que essa pessoa é uma traidora, pois tentou manter o orbe do mal para si e traiu os heróis. No fim, a arquimaga Sabrina e o rei da espada Theon a derrubaram, simplesmente um falso herói. Enquanto as garotas falam, Yana grita de repente, dizendo que não. A garota ruiva encara, tentando entender o que ela disse. Yana, com uma voz vacilante, tenta explicar que Lina não foi uma traidora, mas então, com firmeza declara que Lina foi usada para selar o orbe do mal. Lina, ao ouvir essas palavras, não consegue acreditar e se pergunta como Yana sabe disso. Depois que Lina despertou no corpo de Yana, a primeira coisa que desejou foi descobrir o que realmente aconteceu naquele dia. A curiosidade sobre os eventos após sua morte e o destino dos traidores a consumia. Ela buscou saber mais sobre os heróis que embarcaram na grande jornada há 30 anos, mas mesmo após consultar inúmeros registros detalhados, não encontrou a verdade sobre a guia Lina. Ainda assim, de algum modo, esta criança parecia saber algo. As garotas começaram a rir de Yana, trocando olhares e cochichando entre si, perguntando se aquela idiota realmente achava que podia se intrometer na conversa delas. Entre risadas e olhares de desprezo, diziam que Yana era patética, apontando para ela e continuando a zombaria ao chamá-la de falsa candidata santa. Sentindo-se encurralada, Yana viu a garota de cabelos ruivos se aproximar, e em tom de desprezo, mencionar que uma órfã sem pais, expulsa de casa e sem sequer um traço de poder divino, era apenas um peso consumindo